Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje São Bernardo de Claraval, abade. Foi um grande santo da Idade Média, muito importante principalmente para combater as mazelas que naqueles séculos de tanta glória da igreja, mas os homens e o demônio investiram muito contra a santidade dos membros da Santa Igreja. Deus suscitou ele de uma família muito numerosa, uma classe alta, e ele desde moço, o breviário nos diz que era de muita beleza, então a sua beleza atraiu muitas mulheres. E o que ele fez? Decisão, voto de virgindade, diferente de castidade. Castidade é para não cair em coisas contra o sexto e nono mandamento. Agora, a virgindade é de se deixar todo de Deus. Quando chegou aos seus 22 anos, vendo que o seu voto clamava a esta vida toda para Deus, ele entrou no mosteiro beneditino, e junto levou 30 jovens consigo. E não vou entrar nos pormenores, um dia entramos. Ele foi a sua família numerosa e, levou quase todos os seus irmãos. Ficou um. E ele não quis levar aquele único que ficou e disse: não, o senhor tem que ficar, casar e ter filhos. Aí o irmão respondeu: mas meu irmão, o senhor fica com a melhor parte e vai me deixar nesse século? E, era a vontade de Deus que ele tivesse sua prole garantida e que os demais servissem a Deus Nosso Senhor. Durante a sua vida, a pureza dos costumes intachável, pela sua pureza de corpo e de alma, e ele, amantíssimo da Santíssima Virgem. Tanto que naqueles séculos, Idade Média, ele vai se destacar pela devoção a Maria Santíssima. Não que não houvesse devoção, sempre houve, mas ele vai se destacar por uma devoção mais acentuada para com Maria Santíssima. E junto com esta pureza de alma, devoção à Santíssima Virgem, firmeza de fé, porque era um homem firmíssimo, teve que combater com seu báculo erros gravíssimos em Abelardo, que era um dos teólogos por aí, depois a simonia solta, que se vendia tudo, Deus era vendido pelos eclesiásticos, ordens sagradas, primos com tios no mosteiro que ficavam lá se coçando e não rezavam, não trabalhavam. São Bernardo onde ele passa, ele vai destruir estas mazelas. E por outro lado, um homem cheio do espírito de discernimento, e ele vai ser o santo que vai aprovar, junto com os papas daquele então, mas graças a ele, Santa Hildegarda, que contemporânea, tinha suas visões e revelações, e ela vai acudir a ele justamente por ele ser devoto da Santíssima Virgem, e ela vai dizer que uma alma devota da Santíssima Virgem como ele jamais poderia se enganar, e que ele tinha as luzes para saber se o que ela via era de Deus ou não. Ele vai escrever uma carta muito breve, dizendo: cara abadesa, eu não tenho muito tempo para lhe escrever, mas posso lhe garantir diante do Altíssimo que tudo que a senhora vê só pode ser do Espírito Santo. Pois então, ele tinha um olhar de águia, que sabia onde estava o Espírito das trevas e o Espírito de Deus em plenitude. E assim vai levar sempre, por esta sua grande robustez de castidade, de pureza ilibada, a espada da verdade, e tudo isso adoçado porque é chamado doutor melífluo, ou seja, de sua boca destila mel. Então ele tinha a verdade, firmeza total, mas o modo muito agradável de transmitir essa verdade, por isso chamado doutor melífluo. De sua boca destilou mel da verdade, com esta caridade sempre que é o toque das almas santas. Então hoje nós celebramos muito belo porque está na oitava da Assunção, e sinal que foi tão devoto da Santíssima Virgem que ela atraiu ele para estar dentro da sua oitava. Então nós que celebramos sua festa e também a oitava da Santíssima Virgem, peçamos a ela esta devoção firme, que nos faça realmente ser arrastado para onde ela está, e é o céu, desejo do céu. E para isso, pureza dos costumes. Nós vivemos num século poluto,
tudo gera e fede impureza, decomposição. E qual é o antídoto contra esta decomposição dos costumes? A devoção a Nossa Senhora, o escapulário dos nossos pescoços, o terço de nossa mão, as orações e velas que acendemos no nosso sábado é justamente para nos preservar destas trevas e deste fedor dos costumes. E depois, este melífluo, este mel que devemos aí destilar é próprio de abelhas trabalhadoras, que trabalham aí no silêncio do cumprimento dos nossos deveres diante de Deus, para realmente destilar este mel do trabalho feito diante do Altíssimo. Então, não nos cansar da oração, dos deveres, e assim teremos também o que fazer para impedir que esta decomposição chegue até nós e os nossos. Maria Santíssima é o grande escudo das almas devotas. Por outro lado, ele tinha tudo, no século que viveu, para não ser santo. A vida frívola, nós falamos Idade Média, nos enche os olhos, porque foi idade altíssima da nossa religião. Mas o homem estava muito confortado na sua paz. E aí entraram-se as mazelas nos costumes. Pois então, São Bernardo não se compactou com a vida frívola daquele então. E ele se destacou, foi a mosca branca, diriam outros, que não quis ser como as demais. Então São Bernardo também é um exemplo para nós. Se nós queremos ser igual aos demais, não que sejamos melhores que ninguém, melhores são aqueles que estão no céu e não podem perder sua altura. Nesta terra qualquer um cai. Então, ao ter esse perigo de cair, não somos melhores que ninguém. Mas se desejamos as alturas onde não sofre queda, nós não podemos querer ser como os demais. Infelizmente, a maioria escolheu ser normal segundo o critério do inimigo das nossas almas. A partir deste critério, se nós nos anomalizamos ao critério do inimigo das nossas almas, nós nos perdemos. Então não é para ser melhor, não é para ser o fariseu, não é para ser o tal, é para ser o santo, é para salvar a alma, que devemos sim nos destacar para subir nas alturas que não conhece queda e nem rasteira de ninguém. E São Bernardo fez isso, sua castidade, sua virgindade foi para ir para o céu, por isso ele virou santo. Hoje nessa crise da igreja, tem grandes arautos da verdade em todos os lados, mas é assustador, digo como eclesiástico, vergonha minha a começar, que não há um padre santo na crise da igreja, nenhum. Os ossos dos medievais não estão secos nos seus relicários, de lá reverdecem graças para qualquer um que se ajoelhar diante deles, que eu digo os santos que aqui estão. Agora, nesta crise, não tem santos. Se senhores podem ir ao túmulo de qualquer um tradicionalista, não haverá uma graça para se receber daqueles ossos. Por quê? Às vezes o combate pela verdade se esqueceram de salvar as almas com a santidade. Isso é um mal dos eclesiásticos. Mas os senhores às vezes se desculpam, porque como a luz não ilumina, o sal não salga, então os leigos ficam sem este estímulo para a santidade. Mas vamos lhe dizer uma coisa, o beato Julian Aymar dizia que a santidade é algo pessoal e individual. É verdade que quando temos um estímulo eclesiástico, não estou aqui eximindo por falta, devemos ser exemplo das sublimes alturas, sim, mas todos devemos buscar a santidade. E qual a grande desculpa? Não há entre os eclesiásticos? É lamentável isso e vergonhoso, porque temos tudo para ser cada vez mais cheios de Deus. E depois é porque nós queremos ser normais, e os normais são os pecadores, os normais são os réprobos aos olhos deste mundo, e os normais são aqueles que vivem compactuado com as suas paixões desordenadas, os vícios e bem longe de Deus. Aí fizeram moldar um Deus que aceitasse tudo isso com o nome de felicidade, de liberdade e qualquer outra estupidez. Então, queridas almas, se queremos de fato fazer um bem para a igreja, é santidade. E para isso, todos os passos que devemos dar com as virtudes e o estímulo, às vezes, é uma promessa. Não estou ali estimular a promessas imprudentes, mas quando São Bernardo fez aquela promessa de virgindade, a sua vida nunca mais foi a mesma. Então, talvez precisamos enfiar nossos dedos aí nas tomadas
da onipotência de Deus para despertar para essa vida, e é um desejo firme de querer ser santos. Não importa o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão rotular, sempre rotularam de estupidezes quem buscou Deus. E os santos estão no céu, em glória, e até os seus ossos servem para o bem dos simples mortais, enquanto aqueles que foram normais, a putrefação dos seus túmulos é nada mais que o coroamento da putrefação de suas vidas, coisa que não acontece com os santos, cujas cinzas são benfazejas para todos os que têm devoção. Então peçamos a Deus que, em semelhante trevas e sujeira moral por todos os lados, que, guardando a nossa fé, também levemos esta luz da santidade para que as trevas não engulam o nosso entorno também. Então peçamos a São Bernardo esta convicção e esta graça que nos faça realmente despertar do sono desse século e nos mover conforme o que possamos fazer também com simplicidade de alma no caminho da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.